Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui neste momento para juntos buscarmos a presença do nosso Deus, colocarmos a nossa vida, e isso é um privilégio que é nos dado por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, e agora nós temos então livre acesso pelo novo e vivo caminho que o nosso Senhor e Rei Cristo Jesus abriu através da sua obra na cruz do Calvário. Nós temos esse privilégio, então, de podermos derramar a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus. Que neste momento a gente possa fazer isso, nesses próximos minutos, que a gente derrame a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Estamos aqui reunidos para a nossa conexão de oração, estamos aqui reunidos para colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a nossa igreja, né, o mundo todo que pertence a Deus diante dele. Hoje, então, né, dia 6 de abril, nós estamos aqui para a nossa conexão de oração nesse tempo. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, nos aproximando aí da Páscoa do Senhor Jesus. E a palavra de Deus que nos chama neste momento, a esse momento de oração, é o Salmo 51, versículo 15, que diz assim: Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará o teu louvor. Vamos orar? Senhor, semelhança do salmista, a gente pede que o Senhor abra os nossos lábios, que o Senhor abra os nossos lábios para que a gente louve o teu nome, para que a gente exalte o teu nome, para que a gente, de fato, a cada dia, viva a nossa vida para a tua glória. Por isso, Senhor, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, para que a gente contemple a tua glória, a tua beleza, a tua bondade, a tua verdade na cruz do Calvário, para que assim, então, a nossa boca, Deus, se enche de riso, de alegria, e a gente possa compartilhar tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem feito através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que o Senhor, que somente o Senhor de fato pode fazer isso, somente o Senhor pode nos motivar, somente o Senhor pode nos encorajar, somente o Senhor pode transformar as nossas vidas ao ponto de, ao contemplar a tua glória, sejamos, Deus, levados a viver a nossa vida em adoração, em gratidão, em exaltação ao teu nome. Seja adorado, seja exaltado, seja honrado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nesse momento em que vamos derramar nossa vida e nosso coração diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor também diz assim, o salmo de louvor, de invocação, melhor dizendo: Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e encaminha-me por causa do Teu nome. E a palavra do Senhor também diz, no Salmo 56, versículos 10 e 11: No Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho minha confiança e não terei medo. Nós louvamos o nome do Senhor e é nele que nós colocamos a nossa confiança, é por isso que nós não precisamos temer, porque no Senhor nós temos perdão, nós temos redenção, nós temos nova vida, nós temos de fato a sua presença, as suas promessas e a sua provisão para as nossas vidas. Por isso, neste momento, eu convido você a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, confessando os seus pecados diante dele. Aqui o salmista nos lembra: no Senhor, cuja palavra eu louvo, eu ponho, né, a minha confiança. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em outros lugares, em outros falsos salvadores que de fato não podem nos perdoar, que de fato não podem trazer a nova vida que é nos prometida somente através de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que morreu na cruz para que hoje tivéssemos vida no seu nome. Vamos confessar diante do Senhor os nossos pecados, as nossas faltas, tudo aquilo que muitas vezes tem nos tirado,
né, da caminhada, da jornada, daquilo que o Senhor tem como proposta, a corrida proposta, como diz o apóstolo Paulo, que a gente venha, pela graça de Deus, de fato, né, nos livrar, né, pelo poder do Senhor, de tudo aquilo que nos impede de caminharmos livremente a caminhada, a jornada que o Senhor tem para cada um de nós. Confessemos diante do Senhor os nossos pecados. Senhor, neste momento nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo que somos, de fato, pobres pecadores, reconhecendo, Deus, a nossa falência, a nossa insuficiência, reconhecendo, Deus, a nossa condição de miséria, de corrupção, de depravação. Por isso, Senhor, diante daquilo que somos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, que o Senhor venha ao nosso encontro, para que diante, Deus, do nosso pecado, que é nos revelado por teu Espírito, nós possamos correr, ó Deus, para Cristo Jesus, e assim encontrar para nós perdão, e assim encontrar para cada um de nós a transformação, a libertação que o Senhor nos promete. Nos livra dos nossos pecados, e faz com que a gente viva a nossa vida inteiramente para a tua glória, para o teu louvor, para a honra do nome de Cristo Jesus. O Senhor possa, de fato, transformar profundamente o nosso coração, para que assim, Deus, a gente viva em liberdade, para que assim a gente viva em alegria plena, para que assim a gente encontre no Senhor o prazer para o nosso coração, para a nossa vida. Em teu nome, Jesus, nós te louvamos, que quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em teu nome nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, nós estamos, então, refletindo, tendo como tema cultura do reino, e hoje, então, nós estamos aí no nosso quarto encontro com esse tema, e a cada semana nós estamos aí refletindo, estudando, conversando sobre esse sermão, o primeiro discurso de Jesus, que aparece aí no Evangelho de Mateus e que foi escrito para nos lembrar de que agora nós somos tirados do poder das trevas, do império das trevas, e fomos, né, trazidos, transportados, né, para o reino do Filho amado do Senhor. E agora, nesse reino de graça, de amor, de perdão, nós como súditos, nós como parte do reino de Deus, agora também temos agora um novo estilo de vida. E aqui no sermão de Jesus, nesse discurso, no sermão do monte, nós vemos Jesus mostrando para nós, né, o caminho dessa verdadeira vida, o caminho da felicidade, segundo o próprio Cristo Jesus. Então, a cada semana, a gente tem refletido, eu coloquei para você, né, mais ou menos o percurso, né, a nossa agenda aí dos próximos encontros, e hoje, né, a gente vai falar aí sobre herdeiros de Deus, né, falando aí sobre a terceira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Diante disso, então, vamos para a gente conversar. Eu coloquei aí para vocês aquilo que a gente viu na semana passada, vou passar rapidamente. Quando a gente pensa no Sermão do Monte, a gente precisa lembrar que ele tem uma origem sobrenatural, aquilo que se coloca que não é uma ética meramente humana, que basta a gente se esforçar, que a gente conseguiria viver, não. Essa nova vida, né, essa felicidade, essas bem-aventuranças que Jesus apresenta aqui, tem uma origem no próprio Deus. A gente viu também que essa transformação que Jesus fala aqui, ao longo do Sermão do Monte, ela afeta as próprias raízes da nossa vida. A gente tem conversado que aquilo que Jesus Cristo faz não é apenas mudar externamente ou a superfície daquilo que nós somos, não. Jesus, ele transforma profundamente o nosso coração, as raízes da nossa vida. Uma outra coisa também que a gente percebe é que essa transformação, essa santificação, esse crescimento, podemos colocar assim, ele ocorre durante toda a nossa vida. Todos nós que estamos no caminho de Jesus, todos nós que cremos em Jesus e que caminhamos agora com Cristo, estamos aí numa jornada, num caminho de crescimento, e a vontade de Deus é que cada vez mais a gente fique parecido com Cristo Jesus e se torne semelhante a Ele. Foi para isso, como Paulo diz lá em Efésios,
que Deus nos salvou por graça, por meio da fé. E também, por fim, né, nós só podemos viver isso, né, nós só podemos experimentar essa realidade quando a gente se submete, né, à autoridade, ao domínio e ao reino de Cristo Jesus. E a própria primeira bem-aventurança, né, que a gente pode dizer que é a moldura inicial desse quadro, vai falar exatamente isso, que aqueles que reconhecem, né, a sua necessidade de Deus, aqueles que reconhecem o seu pecado, a sua condição de pecadores, aqueles que são libertos do orgulho, da autonomia, da autossuficiência, são esses que de fato têm o reino de Deus. Então, sobre a bem-aventurança de hoje, eu coloquei para você algumas versões, na Nova Almeida atualizada, na Nova tradução na linguagem de hoje, e também a paráfrase do pastor Eugene Peterson na versão A Mensagem. O texto diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo, que não pode ser comprado. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija, para que, de fato, essa vida seja Deus presente também na nossa vida. Nos lembra que o que a gente precisa, de fato, é do Senhor, porque somente o Senhor pode tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível, aberto, ensinável, aquilo que o Senhor tem para nós. Que as palavras dos meus lábios, a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos e queridas, para a gente começar a conversar sobre esse tema, né, eu coloquei para você uma citação do Dietrich Bonhoeffer, onde ele diz o seguinte sobre esse texto, sobre essa bem-aventurança. Dietrich Bonhoeffer, né, no livro Discipulado, ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não há direito inerente que proteja essa comunidade de estrangeiros no mundo. Tampouco exigem tal condição, pois são os mansos que, por causa de Cristo, vivem em renúncia a qualquer direito especial. Quando ofendidos, calam-se. Quando agredidos, suportam. Quando rejeitados, afastam-se. Não movem processos por seus direitos. Não fazem alarde, mesmo quando injustiçados. Nada reivindicam, mas entregam toda a justiça na mão de Deus. Non cupide vindicate. Sem desejo de vingança. Assim interpretava a igreja antiga. O que serve a seu Senhor igualmente lhe serve. Nada mais que isso. Em cada palavra, em cada gesto, deixam claro que não pertence a este mundo. Deixemo-lhes o céu, diz o mundo em tom de piedade. O lugar deles é lá. Jesus, porém, diz: herdarão a terra. A terra pertence aos que não têm direito nenhum, nenhum poder. Aos que agora a possuem mediante a violência e injustiça, tudo perderão. E os que aqui renunciaram a ela, os que foram mansos até a cruz, herdarão a nova terra. Não se trata de enxergar aqui uma teoria de punição divina para compensar injustiças no mundo, mas, quando vier o reino dos céus, a terra será renovada e se tornará a terra da igreja de Jesus. Deus não abandona o mundo, ele o criou. Enviou ao mundo seu próprio filho e aqui construiu sua igreja. Portanto, é nessa era que se inicia a igreja de Cristo. Foi dado um sinal. Já agora, um pedaço de terra foi dado aos destituídos de poder. Eles têm a igreja, a comunhão com ela, seus bens, os irmãos e as irmãs, em meio à perseguição até a cruz. Mas também o Gólgota é um pedaço de terra. A partir do Gólgota, onde morreu o manso, a terra será renovada. Quando vier o reino de Deus, os mansos herdarão a terra. Quando a gente olha para isso que o Bonhoeffer nos lembra aqui no seu livro Discipulado, é exatamente isso que nós enxergamos a partir dessa
bem-aventurança, né? Ser manso, né, é de fato estar conectado com os olhos firmes em Cristo Jesus. E à medida que nós olhamos para Jesus, e à medida que nós compreendemos o que Jesus fez através da sua missão neste mundo, a gente começa a entender que o chamado para mim, para você também, é que a gente caminhe no mesmo caminho que Jesus, como ele mesmo se colocou, né? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui, o que Borrífer está nos lembrando é exatamente dessa realidade, que aqueles que são discípulos de Jesus, que aqueles que são igreja do Senhor, são chamados também a viver. Mas quando a gente pensa, né, na bem-aventurança, o que não é mansidão? E eu coloquei para você, para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, mansidão não é uma pessoa indecisa e medrosa. Né? Não é uma pessoa que não tem decisões, não é uma pessoa que está sempre sem saber o que fazer. Isso não é mansidão. Né? Mansidão não é uma pessoa insegura, não é uma pessoa que não sabe qual caminho está tratando, né? Qual caminho ela deve realmente ali escolher. Às vezes a gente refere-se, né? Ah, esse cachorrinho é mansinho, né? Quer dizer que ele não é agressivo, que ele não morde, né? Que ele é tranquilinho, que ele não vai ter nenhuma, né, atitude que vai ali nos comprometer ou nos assustar. Não é nesse sentido, né, que mansidão é apresentado aí no texto. E mansidão também não é uma pessoa que se submete a toda situação de qualquer jeito. Né? Mansidão não é uma pessoa, ele é tão bonzinho, não reage, não faz nada. Né? Quando a gente olha para aquilo que a Bíblia ensina como mansidão, a gente tem que olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo foi, né, o maior exemplo daquilo que é de fato ser manso. E sobre isso, né, o pastor Martin Lloyd-Jones ele coloca assim, num comentário que ele faz sobre esse texto: o homem verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam ter uma opinião tão boa a seu respeito e tratá-los tão bem quanto tratam. Finalmente, eu diria assim: temos de deixar tudo, nós mesmos, nossos direitos, nossa causa, todo o nosso futuro nas mãos de Deus, principalmente se achamos que estamos sofrendo injustamente. O que Martin Lloyd-Jones nos lembra aqui é que a mansidão, o verdadeiro homem manso, é aquele que de fato, né, fica surpreso ao saber aquilo que Deus e as pessoas pensam dele. Porque o manso é aquele que sabe que não tem direito nenhum. O manso é aquele que sabe que não merecia nada. O manso é a semelhança das primeiras bem-aventuranças, né? Felizes são aqueles que são pobres de espírito, né? Felizes são aqueles que choram, ou seja, que reconhecem a sua condição de dependência de Deus. E aqui, do mesmo jeito, o manso é aquele que sabe que não tem direito a nada, né? Que a felicidade não é um direito seu. E o manso, então, vive a sua vida em confiança, em fé, diante de Deus, mesmo que isso leve tempo, mesmo que, né, ele seja injustiçado, principalmente, né, como Martin Lloyd-Jones colocou aqui, quando ele é injustiçado, quando ele, né, ele é colocado como alguém inocente que está ali pagando por algo que não merecia, que não fez, que não tinha o porquê estar passando por aquilo. Por exemplo, a gente lembra de vários salmos com o salmista clamando a Deus, pedindo que ele tivesse misericórdia, pedindo que ele tivesse justiça, pedindo que ele realmente agisse, intervisse diante dos malfeitores, diante daqueles que eram injustos e que estavam realmente fazendo coisas ruins, maquinando coisas ruins contra aqueles que eram justos. Então, o que é mansidão? Mansidão, de fato, é nos submetermos ao domínio de Cristo Jesus e aprender dele, como ele mesmo diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, aprendam de mim, né, que sou manso e humilde de coração. E quando a gente, então, olha para o texto aí presente, do que a gente viu, a primeira coisa que a gente vê é que abençoados são os mansos, né? Bem-aventurados os mansos, felizes, né? Algumas versões colocam os humildes. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, né? Na versão do pastor Eugene Peterson, nem mais, nem menos. E quando a gente olha, então, a primeira coisa que a gente percebe é que abençoados são os mansos, por quê? Porque são eles que estão olhando para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, durante o seu ministério público, é exatamente isso que nós vimos. Jesus agindo com mansidão, e mansidão não é fraqueza, não é insegurança, não é indiferença, muito pelo contrário, a gente vê Jesus agindo com coragem, com firmeza,
diante das situações, mas a mansidão que Jesus apresenta é de fato de colocar os outros e o interesse dos outros à frente dos seus. Mansidão, conforme a gente olha para Cristo Jesus, é exatamente isso. Ao invés de querer ser reconhecido, ao invés de querer ser amado por todos, ao invés de querer ser consultado, ao invés de querer ser o maior, Jesus nos mostra que mansos são aqueles que preferem que os outros sejam reconhecidos, Mansidão aqui, como algumas Bíblias colocam, a humildade é pensar menos em si e mais no próximo. É exatamente isso que nós vemos Jesus fazendo. Quando olhamos para Jesus, ele é o exemplo maior de manso e humilde de coração. Mas, por exemplo, a gente pode também lembrar da história envolvendo Abraão e Ló. Quando ali eles começam a ter conflitos, o povo estava crescendo muito ali, começou os servos uns dos outros a se bicarem ali, e ali então Abraão chama Ló e diz, olha, escolhe o lado que você quer. E ali então mansidão, Abraão demonstrou mansidão diante de Ló, e Ló, claro, escolheu aquilo que para ele seria mais proveitoso, mais útil, aquilo que seria para ele realmente, que traria um maior retorno. Mas o que Abraão demonstra aí é uma confiança profunda em Deus, mesmo que isso acarrete aparentemente em alguma perda, em algo que realmente ele vai sofrer. Naquela história, a gente vê depois o próprio Abraão intercedendo, para que Deus salvasse Ló, para que Deus tivesse misericórdia de Ló e que ele e a sua família não fosse destruída lá na cidade de Sodoma. Então, quando a gente olha para essa cena, é isso que a gente vê. Um outro personagem também que a gente pode lembrar é Moisés, que segundo Números 12:3 foi o homem mais manso que houve. Não porque Moisés tinha sangue de barata, mas porque Moisés ele confiava em Deus. Moisés ele não precisava se autodefender. Moisés, de fato, como líder do povo, quando revoltas aconteciam, quando rebeliões aconteciam, ele tinha certeza da sua vocação, do seu chamado, e ele confiava que era Deus quem agiria em favor dele e do seu povo. Então, Moisés é conhecido como o homem mais manso, como o homem mais gentil que houve ali naquele momento. E eu coloquei para você também nas Escrituras, a gente não vai ver agora, mas existem vários textos, eu coloquei principalmente as cartas dos apóstolos, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, o irmão do Senhor, e nessas cartas vai falar sobre a importância da mansidão, que vai falar da importância de como nós devemos viver e demonstrar as nossas vidas sobre esse domínio de Cristo que nos leva a viver de forma mansa, humilde diante de Deus. Eu coloquei aqui para vocês um comentário que o pastor John Stott ele coloca desse termo, ele fala o adjetivo grego praus significa gentil, humilde, atencioso, cortês e, portanto, o que exerce autocontrole, sem a qual essas qualidades seriam impossíveis. Então, ali no grego, significa essas coisas: gentil, atencioso, humilde, cortês, uma pessoa agradável. Mas quando a gente vai mais profundo, da onde Jesus tira isso, lá no Salmo 37, versículo 11, o termo é mais uma ideia de uma fé confiante, perseverante, submissa à vontade de Deus. Bem-aventurados, abençoados são aqueles que de fato são mansos, porque esperam em Deus e sabem que é Deus quem age com graça e com misericórdia sobre a sua vida. E sobre isso, o pastor D.A. Carson, ele comenta o seguinte, ele diz assim, no livro que tem como tema, como título, o Sermão do Monte: à medida que a mansidão é praticada entre nós, na mesma proporção, podemos ter certeza, o mundo ostensivamente materialista se oporá a ela. O materialista diz, agarre o que puder, o forte chega primeiro, o resto é cada um por si. Individualmente, o ser humano costuma presumir, sem raciocinar, que está no centro do universo. Por isso, cada um de nós se relaciona mal com os outros 7,5 bilhões de seres humanos, que têm a mesma ilusão. Contudo, o homem manso enxerga a si mesmo e os outros debaixo do domínio de Deus. Por isso, é capaz de se relacionar bem com os outros.
Ou seja, está indo no mesmo caminho daquilo que a gente viu nas primeiras bem-aventuranças, né? É a ideia de realmente reconhecer a nossa necessidade de Deus, é a ideia de realmente nós chorarmos diante de Deus arrependidos por causa do nosso pecado e daquilo que o pecado causou na criação, e ser manso vai no mesmo caminho, é de fato se submeter ao domínio de Deus, à confiança de Deus, e assim então entender que não somos nós, como o D.A. Carson coloca, o centro do universo, mas sim Cristo é o centro do universo. E quando nós olhamos para Cristo, manso e humilde de coração, nós vamos poder então viver relacionamentos saudáveis e também abençoadores. Mas uma segunda coisa que nós notamos aí nessa bem-aventurança é que, né, bem-aventurados, abençoados, por quê? Porque são herdeiros. Né? O texto diz, porque herdarão a terra, pois receberão o que Deus tem prometido. Na versão do Eugene Peterson, donos de tudo que não pode ser comprado. E, como algumas versões colocam, receberão a terra como herança. Quando a gente pensa sobre esse tema, é necessário a gente ter uma visão mais ampla do que estava em jogo, por exemplo, né, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Né, a gente vê que terra e exílio estão presentes ali na aliança e no decorrer da história de Israel. Há uma promessa de aliança que Deus faz com Abraão lá em Gênesis, capítulo 15, no versículo, e no capítulo 17, a gente vê Deus repetindo isso, que qual era a promessa? Deus havia prometido a Abraão que ele seria uma grande nação, que através dele o mundo todo seria abençoado. Isso a gente vê lá em Gênesis 12. Depois, lá em Gênesis 15, também no 17, Deus vai renovar e reafirmar a aliança que ele tinha feito com Abraão. E nessa reafirmação, Deus diz que Abraão não teria apenas uma posteridade, ele não teria apenas uma descendência, ele não teria apenas um filho que faria com que o mundo todo fosse abençoado. Mas Deus prometeu também para Abraão uma propriedade, uma terra, um lugar que seria dado a eles para que naquele lugar ele se estabelecesse, formasse a sua família e assim, a partir daquele lugar, o mundo todo pudesse ser abençoado. Então, quando a gente pensa nesse tema que Jesus está falando aqui, né, para os judeus e para os israelitas, era um tema muito caro, muito precioso, porque durante muito tempo eles estavam ali aguardando com expectativa pelo cumprimento da promessa de Deus. Quantas vezes eles foram tirados, né, da sua cidade, foram tirados do seu lugar? Até depois a gente percebe, né, os judeus na diáspora, ou seja, aqueles que estão espalhados por todo o Império Romano, não eram todos que estavam em Jerusalém, não eram todos que estavam estabelecidos ali, porque a gente precisa até lembrar que era um império estrangeiro que estava dominando aquela região. Então, quando Jesus diz, olha, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que confiam em Deus, porque esses herdarão a terra. Esses que se submetem, que esperam em Deus, de fato vão usufruir da bênção da terra. É um chamado para Jesus, por exemplo, confrontando todas as revoltas meramente humanas e armadas, bélicas, que naquele período, como a gente viu no domingo de manhã, no período intertestamentário, acontecia muito. Então, quando a gente pensa nesse tema de terra, a gente precisa lembrar que isso é muito importante até hoje, porque Deus continua prometendo para nós isso, né, um novo céu e uma nova terra, como a gente vê em Apocalipse. E o próprio texto em Hebreus vai dizer que o próprio Abraão não esperava uma cidade meramente física, geográfica naquela região, mas ele esperava uma cidade cujos fundamentos, como diz o autor de Hebreus, era eterno. Ou seja, Abraão estava pensando, né, na pessoa de Cristo, pensando de como Deus cumpriria então e abençoaria o mundo todo e daria a nós a terra como herança. Eu coloquei ali para vocês também a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois conforme já vimos, tudo é nosso se somos de Cristo. Ao longo da história, isso se tornou real na vida de muitas pessoas, líderes cristãos, que de fato, né, não lutaram com armas humanas, mas que confiavam em Deus para que através disso Deus agisse com graça e com misericórdia. A gente pode pensar, por exemplo, em muitos bispos. Eu lembro de um país onde um bispo anglicano foi morto ali, né, pelo ditador que estava tomando tudo e via esse bispo anglicano como uma ameaça. Aquele homem acabou sendo morto por esse regime. A gente pode pensar, por exemplo, no próprio Martin Luther King, né, que até esses dias foi celebrado, né, o tempo em que ele morreu,
né, o tempo em que ele foi assassinado, e esse cristão lutou, né, na força, né, que ele cria no Evangelho, que assim, então, né, ele sonhava com um mundo onde as desigualdades terminariam, onde, de fato, o mundo poderia viver a paz que Deus promete. E ele era até, né, criticado por agir de forma pacífica, né? Até naquele momento tinha um outro movimento mais radical que dizia não, que eles deveriam partir para a violência. E o caminho, né, que Martin Luther King tomou foi o caminho, né, da pacificação, foi o caminho de realmente crer que Deus realmente cumpriria, né, o desejo e a vontade dele de que, de fato, né, o racismo, a desigualdade, a divisão que havia nos Estados Unidos chegasse ao fim. A condição que a gente precisa lembrar é disso, né, nós herdamos a terra, nós, de fato, né, temos a terra como herança, à medida que nós, de fato, confiamos que Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus. E isso se torna para nós hoje, cristãos, que esperamos, né, o novo céu e a nova terra ainda mais importante. E quando a gente olha lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, é essa promessa que a gente vê. É João dizendo, eis que vi um novo céu, uma nova terra, o mar já não existe, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então essa bem-aventurança, essa promessa é cumprida definitivamente naquilo que Jesus nos promete, que ele foi nos preparar um lugar e ele voltaria para nos levar exatamente para esse lugar. E quando a gente vê lá em Apocalipse, céu e terra vão se unir novamente, e finalmente, então, a terra será a herança de todos aqueles que esperaram confiantemente na vontade de Deus. Sobre isso, o pastor D.A. Carson também, ele comenta assim, ele escreve falando sobre esse tema. E os mansos herdarão a terra. Essa afirmação citada de Salmo 37:11 contraria drasticamente o materialismo filosófico tão predominante em nossa época. Mas essa bênção de herança é verdadeira em pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, só alguém genuinamente manso se sente satisfeito. Seu ego não é inflamado, a ponto de achar que tem de ter sempre mais. Além disso, ele já se vê possuindo tudo em Cristo. Tendo em vista essa perspectiva eterna, ele pode se permitir ser manso. Além do mais, um dia ele entrará na plenitude de sua herança, quando verá a bem-aventurança cumprida de fato. Os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque a verdade, a realidade é que em Cristo Jesus nós já possuímos tudo. É quando Jesus, depois da sua ressurreição, ele surge e diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, agora vocês podem avançar, vão e façam discípulos. Né? Quando a gente vê a visão lá em Apocalipse dizendo, né, que Satanás foi preso por 1000 anos para não mais enganar as nações e agora a igreja poderia avançar na sua missão. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque em Cristo Jesus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e tudo aquilo que os reinos deste mundo e tudo aquilo que os homens maus que fizeram e, né, conquistaram essas coisas, a base da injustiça, a base do engano, tudo isso vai ser resolvido, porque de fato Cristo é o dono, o Senhor de todas as coisas. E é por isso que eu e você podemos de fato viver a nossa vida com essa certeza. Bem-aventurados, abençoados, felizes, aprovados por Deus são os mansos, porque eles de fato são os herdeiros do próprio Deus, que dará então a terra como um presente a todos nós. Amém? Queridos, antes da gente terminar, eu queria apenas colocar algumas aplicações para a nossa vida, rapidamente, só vou citar elas, a gente já está, né, com tempo, a gente quer manter aí o encontro de quarta-feira por volta de 30 minutos. A primeira aplicação, ser manso é ter uma fé paciente e perseverante. Né? Ser manso é olhar, por exemplo, para o povo de Deus que confiava continuamente que Deus agiria em favor do seu povo, é esperar com paciência e perseverança no Senhor. Ser manso é ser ensinável, né? Submissão a Jesus. Ser manso é, de fato, reconhecer e ter um coração submisso a aprender aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Ser manso também é não se vingar, né? Isso é uma coisa bastante importante, né? Não fazer justiça
com as próprias mãos, né? Não viver na base da autojustiça, achando que tem algum direito, mas confiar que Deus é, como a palavra diz repetidas vezes, né? Minha é a vingança, diz o Senhor. Ser manso também, irmãos, é não se impor e pensar só em seus interesses. Ser manso é, de fato, considerar o outro, os interesses dos outros superiores a nós mesmos. Ser manso também é ter certeza de que o reino será nosso, de que o caminho que nós trilhamos não é por meio da força, da violência, da imposição, mas é, de fato, o caminho que nós somos chamados a trilhar, e a certeza que a gente tem é que o reino, o mundo será nosso, porque já é de Cristo. E ser manso é desfrutar da herança que Cristo já conquistou para cada um de nós. Ser manso é, né, desfrutar daquilo que Deus em Cristo trouxe para cada um de nós e todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que a gente tem feito a cada semana, que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Faça comigo também essa oração que diz assim: Deus Todo-Poderoso, o teu Filho querido não ascendeu à alegria sem que primeiro sofresse a dor, nem entrou na glória sem ser crucificado. Concede-nos, misericordioso, que, andando nós no caminho da cruz, nele encontremos a vida e a paz, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, coloque a sua vida, o seu coração diante do nosso Deus. Deus poderoso e amoroso, tu proteges e cuida de nós de maneiras que nunca entenderemos. Ajuda-nos a amar-te tão profundamente e confiaremos em ti tão completamente que te seguiremos agora e sempre. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de reflexão na tua palavra. Que, de fato, Deus, nós possamos viver essa realidade como discípulos, como filhos do Senhor, como aqueles que foram encontrados pelo Cristo manso e humilde de coração. Que nos nossos relacionamentos, que nos nossos afazeres, que na nossa vida a gente possa realmente demonstrar o teu amor que nos encontrou e que em cada situação a gente possa, Deus, reagir e agir da maneira que o Senhor, pelo poder que atua em nós, quer que a gente atue. Que em nome de Jesus o Senhor venha ao nosso encontro, que a gente espere com paciência e com perseverança no Senhor. É a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, fique na paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Não se esqueça, domingo, 10 horas, nós temos a transmissão da nossa Academia Bíblica. Você é convidado a participar, a interagir junto com a gente. E domingo à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor. Presencial, venha adorar ao Senhor, ouvir a sua voz. E lembrando que neste domingo, após o culto, nós teremos uma deliciosa cantina. Você é convidado a estar junto conosco neste domingo. Fique na paz. O Senhor abençoe a continuidade da sua semana. Em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível.
presente que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.